Tudo bom, pessoal? Fiquei de gravar essa aula, é, complementando o conteúdo sobre análise de estabilidade de taludes, no qual nós iniciamos em sala de aula e aí ocorreram várias, né, percalços aí nessas semanas, e isso não nos permitiu concluir o assunto a ponto de chegar na data da atividade, né, da M3. Então, a partir daí, eu procurei gravar esse vídeo com o intuito de explicar como que a gente faz a aplicação do método de cálculo de estabilidade de taludes, nesse caso, utilizando a equação de Felenius, né, mas podem ser tantas outras equações, né, com diferentes variáveis, enfim, formulações, mas que tem por objetivo a mesma, né, ou mesmo tem o mesmo objetivo. Né. Vocês estão vendo na tela a equação de Felenius, né? Então, aqui você já tem a descrição do método de Felenius, a equação, né? Essa parte superior da equação estabelece as forças de resistência, enquanto que a parte inferior as forças de solicitação, onde o L é a largura de cada fatia, o C é a coesão do solo, que está em contato com a superfície de ruptura, o ângulo φ é o ângulo de atrito interno do solo, também em contato com a superfície de ruptura. Alfa é o ângulo de inclinação da superfície de ruptura em cada fatia. W, peso de cada fatia. E esse μ é a poropressão, né, que é a pressão hidrostática atuando em cada fatia. Tá? Então, vamos ver como organizar os dados para a aplicação dessa equação, tá? Conhecendo-a e as suas as variáveis que influenciam em cada equação, né, nesta equação. A elaboração, tudo começa com a elaboração do modelo geotécnico. Né? Então, nós temos aqui um modelo geotécnico, e deixa eu só pegar aqui para... Né? O modelo geotécnico está aqui, né? Então, esse modelo geotécnico, como que a gente elabora, né? Tudo começa na análise dos documentos de consulta, nesse caso, levantamento topográfico de campo e laudo de sondagem, né? A partir da chegada desses arquivos, a gente monta esse modelo, né? Então, vocês têm a visão aqui numa figura, né? Então, opa, aqui, deixa eu botar cá, aqui assim, ó, né? Então, vocês têm as informações, né? Por exemplo, uma sondagem aqui na parte inferior, né? Identificando uma camada de aterro, uma camada de silt, alteração de rocha, né? Como também tem informações aqui na parte média, na parte superior, né? Com a descrição de uma argila siltosa, um silt, alteração de rocha. Então, a partir dessas informações, das sondagens, a topografia do terreno vai nos dar a superfície do talude, então, que é essa linha verde aqui que vocês estão vendo. Né? As sondagens também identificam a posição do lençol freático, que é essa linha azul. Então, cada furo de sondagem vai mostrando, né, vai mostrando a profundidade que foi encontrada a água na sondagem. Né? Então, nesse furo SP10, por exemplo, foi encontrado aqui a 8 metros, 9 metros de profundidade. Né? Se a gente tem outras investigações mais superficiais, né? O lençol freático já foi encontrado bem próximo à superfície, aqui também no furo 2, né? Como também no furo 3. Então, é importante que a gente consiga estabelecer esse mecanismo de elaboração do modelo geotécnico, que é o modelo do nosso problema. Tá? A aplicação dos métodos de equilíbrio limite, método das fatias, que é o caso de Felenius, né, ele traz uma segunda etapa, uma segunda fase, que é a definição da superfície de ruptura a ser analisada. Né? Essa definição da superfície de ruptura tem algumas observações que eu escrevi aqui que são importantes. Né? A primeira delas é definir a região do talude a ser analisada. Então, eu coloquei aqui o ponto A e o ponto B. Então, essa
identificação da posição dos pontos A e B, o ponto A, o ponto inicial, né? A superfície de ruptura é essa linha vermelha, né? O ponto A é o ponto inicial, o ponto B é o ponto final. Então, aqui tá eu estou estudando a parte superior desse talude, né? Poderíamos, né, eventualmente, eu quero estudar a parte média, que é assim, poderia fazer uma outra superfície aqui, ó, né? Ou estudar a parte inferior, ou seja, esse talude aqui, ó, tá? Então, a posição da onde seria o ponto A, né, e o ponto B é uma estratégia nossa no sentido de querer estudar qual área, né, posição desse talude, né, é objeto do nosso estudo, do nosso interesse, tá? Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem agora essa definição da superfície, né? A superfície está a partir do ponto A e o ponto B. A segunda análise é a definição de quais camadas eu quero estudar, que estejam envolvidas na ruptura. Então, por exemplo, né, aqui no nosso caso, eu fiz uma superfície de ruptura passando pela argila siltosa e pelo silt. Tá? Então, tem duas camadas, 1 e 2. Eu não entrei com a superfície de ruptura na alteração de rocha. Tá? Então, ele foi até a zona de transição do silt com alteração de rocha. Então, nessa análise, nós estamos envolvendo a argila e o silt, como materiais envolvidos na análise de estabilidade desse talude. Numa parte que sai do ponto A até o ponto B. Tá? Ah, e isso considerando todas as características da sondagem e da topografia, como eu comentei anteriormente. Tá? Eu poderia estudar essa mesma ponto A e ponto B, só argila, ou seja, uma superfície de ruptura que ficasse somente ali na transição, até entrei um pouco mais na transição ali entre ponto A e B, mas que só envolvesse a argila, sim, poderia, tá? Aí a superfície de ruptura não seria essa que eu desenhei, mas seria essa que, né, que estava no desenho, mas sim essa que eu desenhei agora. Tá? Então, eu poderia envolver somente uma camada de solo. Como também eu poderia, eu quero ver envolvendo alteração de rocha também. Então, eu entraria uma alteração de rocha, né? A superfície invadiria o maciço com uma alteração de rocha também. Tá? Bem, definida a área, a região do talude a ser estudado, os pontos A e B. Definidas as camadas que eu quero estudar, nesse caso a argila e o silt. A posição do lençol, condição da freática, a gente começa sempre com uma condição natural, ou seja, a condição que foi identificada na sondagem. Tá? A partir daí, a gente faz o fatiamento, né? A definição das fatias. E essas fatias, eu coloquei aqui 10 fatias, né? Essas fatias eu tinha aqui nesse intervalo aqui, ó, são 10 metros, né, nessa seção, tá? De extensão. Também na vertical também são 10 metros, tá? Entre essas linhas. Então, a gente tem uma malha aqui 10 por 10 metros. Então, a partir de um CAD, por exemplo, você vai definindo as dimensões de cada fatia. E essas dimensões são essas aqui, ó. Né? Nós temos para cada fatia a largura L e B, né? Então, se nós voltarmos aqui, ó, né? Pegarmos uma fatia, né? O L é a largura da fatia seguindo a superfície do talude, o B é a largura da fatia na horizontal. Reparem que eu botei eu separei as fatias a cada intervalo de 10 metros, tanto que o B resultou em 10 metros para todos. Tá? O Z1 e o Z2, e o Z2, o L, por exemplo, professor, você calculou B 10 metros, e o L saiu da onde? Saiu do 10 metros vezes, acho que seno do ângulo de inclinação da superfície natural, do terreno.
não da superfície de ruptura, mas esse ângulo aqui, ó, né, médio de inclinação da superfície, tá? Eu acho que é 10 dividido pelo cosseno, na realidade, cosseno, não, perdão, é 10 dividido por cosseno do ângulo de inclinação da superfície do talude, tá? Aí vai dar o L. O Z1 e o Z2, aqui é o solo 1, a argila, aqui o solo 2, o silt. O Z1 é a espessura da argila, o Z2 é a espessura do silt, tá? E aí temos o alfa, o ZA é a altura de coluna d'água, ou seja, no momento que a coluna, quanto que tem de altura de água dentro de cada fatia, né? É o ZA. E o alfa é a inclinação média da superfície de ruptura, em cada fatia também. Então, nós vamos ter um alfa em cada fatia, né? Então, tá aqui, ó, vamos ter um alfa na fatia 1, nós vamos ter um alfa na fatia 2, um alfa na fatia 3 e assim por diante, tá? Então, isso aqui a gente chegou até a olhar em sala de aula, isso aqui, né? Comentei alguma coisa, mas é importante a gente recuperar esse conteúdo, já que foi dado há algumas semanas atrás, né? Então, aí a gente tem um quadro, uma tabela, né? Onde tem cada fatia, as dimensões de cada fatia. São 10 fatias nesse modelo que eu criei, né? E